Amém. Glória a Deus. A gente queria começar um novo módulo. A gente está meio atrasado aí com as apostilas, mas você vai anotando aí, vai escrevendo no teu caderno, na tua Bíblia, vai riscando aí, vai. A gente queria começar um novo assunto hoje, um novo módulo que é sobre a congregação local, né? Sobre a congregação local, sobre a igreja que nós estamos inseridos e sobre a igreja também, no contexto geral. Esse módulo se chama sobre a congregação local. Então eu queria, essa manhã, sei que você já foi muito edificado aí, muito abençoado, né? Se alegrou aí com os testemunhos. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós ouvimos da Tua bondade aqui já nessa manhã, já nos alegramos porque o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas. E nós não queremos ser, ó Pai, um povo que passa por essas situações e não consegue perceber a mão do Senhor. Quantas pessoas são abençoadas, são cercadas pelo Senhor, são guardadas pelo Senhor, mas elas não conseguem perceber o quanto o Senhor tem trabalhado a favor da vida delas. Nós não somos desses. Nós somos aqueles que reconhecemos a bondade do Senhor, os cuidados do Senhor. Sabemos, ó Deus, de fato que o Senhor tem trabalhado poderosamente na Tua igreja, nas pessoas de maneira individual, nas famílias. Sabemos que, ó Pai, que muitas pessoas têm testemunhos poderosos para contar das grandezas do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor, da bondade do Senhor. E mais uma vez nessa manhã te louvamos e te engrandecemos aqui. Pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, porque sem a Tua presença, sem o Senhor, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Sem o Senhor Jesus, que é a própria palavra, nós não conseguimos, Deus, chegar a lugar nenhum, a nenhum entendimento, a nenhuma compreensão verdadeira das coisas espirituais. Então, que o Senhor nessa manhã nos guie, tome o controle, que o Senhor conduza todas as coisas na Tua casa nessa manhã, como o Senhor tem feito ao longo desses anos, ó Deus. Nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, e glórias ao Teu nome, sempre glorificamos o Teu santo nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Tu és o Cristo, o Senhor da igreja. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Amém? E amém. Amém. Sobre a congregação local, né? O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é o corpo. Então a gente vai começar aí falando sobre isso. Eu queria que você abrisse aí, primeiro texto é João, texto que você conhece, João capítulo 4, verso 24. Texto que você conhece, né? João capítulo 4, verso 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender com relação à igreja é que nós temos essa, talvez não é o texto melhor para começar, mas só para a gente ter uma noção assim da nossa condição hoje, né? E aí, é um texto que fala muita coisa para a gente. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a gente parte do princípio assim que nós somos indivíduos, somos membros
de um corpo. Então, assim, começando a falar sobre isso, sobre a congregação local, a gente precisa, como crente, como cristão, como alguém que conhece a palavra, a gente precisa não só saber, mas a gente precisa falar e colocar as coisas nos seus devidos lugares, dar os seus nomes corretos. A gente precisa aprender a começar a falar da maneira correta, da maneira que a Bíblia nos ensina a falar. Então, não é de qualquer jeito, mas assim, deu para entender. Não está para entender. Então, a gente precisa colocar algumas coisas no lugar para a gente falar certo as coisas, né? Então, o que é a igreja? O que você acha que é a igreja? Quando que é a igreja? Eu sozinho na rua andando, talvez eu sou a igreja. Você sozinho lá na rua andando, trabalhando na tua casa sozinho lá, você está sozinho no futebol, no meio dos seus amigos que não são crentes, você é a igreja ali. Então assim, quando que é a igreja? A igreja é o templo? Eu vou para a igreja. Todo mundo fala isso, você fala isso. Eu falo isso às vezes, vamos para a igreja. E eu falo errado, porque eu não vou para a igreja, eu vou para o templo. Então isso daqui não é igreja, biblicamente não é igreja. A gente tem documentos que falam que é igreja, que está tudo certo. Mas biblicamente não é a igreja, isso aqui é o templo. Templo. Nós indivíduos, cristãos, nós somos membros do corpo. E aí a gente vai ler o texto que Paulo vai falar sobre isso. Vamos ler para você não falar que eu estou inventando coisa, que é 1 Coríntios capítulo 12, verso 14. Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 14, aí Paulo vai escrever à igreja. Ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, Paulo vai falar muitas coisas, a gente vai correr um pouco esse texto depois. Então, Paulo está ensinando princípios aí para a igreja, para a gente aprender a falar, para a gente entender, para a gente ler, aprender, entender, discernir e poder falar depois corretamente. Então, nós somos membros de um corpo. Então, Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, ele constituiu a sua igreja, e a igreja só é a igreja quando o corpo está reunido. Então, aí, Cristo é a cabeça e tem o seu corpo de Cristo, hoje é a igreja. Então, ele é a cabeça e temos o corpo que é a igreja. Então, eu sozinho, eu sou um membro desse corpo que é a igreja. E quando nós nos reunimos, nós somos então a igreja que segue a cabeça, que é Cristo. Dá para errar falando isso? Não tem como confundir isso. Quando eu entendo isso, não dá para confundir. Então, a igreja são os membros do corpo reunidos. Essa é a igreja. A gente fala, eu vou para a igreja, vamos para a igreja. Arruma logo, vai para a igreja. Está na hora da igreja. E nós vamos falando isso, vamos falando. E a gente fala às vezes, Você vai falando, que chatice, você vai querer cismar com isso agora, vai querer que eu fale, vamos para o templo. Mas talvez você não vá fazer isso. Mas só na hora de você ensinar alguém, pelo amor de Deus, ensine corretamente. Aquilo lá não é a igreja, aquilo é o templo. Nós reunidos somos a igreja. E quando nós estamos longe uns dos outros, continuamos sendo crentes, fazemos parte da família, mas somos membros. Amém? Dá para entender ou não? Então, tenha a moral de ensinar certo os outros, quando você for lá ensinar, visitar, orar com alguém, falar para alguém. Não precisa embananar, é simples, é membro, corpo, igreja. Amém? Sim ou não? Tudo certo? Ninguém quer falar nada? Perguntar nada? Verdade? Não é possível. Muito fácil. Verso 15, deixa eu ver o que fala, se já segue. Verso 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
16. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Até aí. Então, quando você lê Paulo escrevendo isso, parece até, né, uma historinha para criança, né? E talvez a gente, quando começa a caminhar com Cristo, nós somos mesmo. Precisamos de leitinho, precisamos ser ensinados sobre isso, sobre princípios que vão nos guiar pela vida inteira. Então, mas tem muita gente que passa por isso aí e não dá muita ênfase, né? Lê correndo, né, e não liga muito para isso. Mas Paulo, ele parece mesmo, parece musiquinha infantil, né? Parece que vai virar letra de música infantil. O olho, né, vai dizer para a orelha, né? A orelha vai dizer, né, vai dizer para os pés. Olha que coisa mais, assim, simples. Olha, o olho diz assim, eu não sou orelha, então eu não sou do corpo. Volta lá, por favor, no verso 15, 16, o 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Olha, veja, olha o que Paulo escreve. O cara conhecia toda a lei, tudo. O cara era fariseu, conhecia profundamente. Aí ele se converte. Ele tem um intensivo com Jesus. Ele estuda teologia, assim, de maneira intensiva com Jesus no deserto, por muitos anos, por 3 anos, pelo menos. Ele está lá estudando, ele estuda. Jesus revela para ele muitas coisas. Ele vai falar sobre isso aqui, é o assunto que ele fala na sua carta. Se o pé disser, não sou do corpo, não sou mão, não sou do corpo. Então o pé queria ser mão. Imagina, o pé olhou para a mão e falou, pô, a mão é legal, a mão segura as coisas, a mão tem uma função tão importante no corpo, tal, né, a garra, a mão é maravilhosa. Nossa, que ministério tem essa mão? Imagina o pé, pô, eu tenho chulé, né, sujo aqui, pego poeira, bato na cama toda hora, nos cantinhos, machuco, ralo, dá ferida por causa das sandálias que eles usavam. Aí o pé olhou para a mão e falou, cara, eu não me considero, o pé está dizendo assim, eu não me considero do corpo, porque eu não sou a mão. Não, fala sério, olha para o texto. Mas não é porque o pé fala isso, que ele deixa de ser corpo, ele continua sendo corpo, mesmo amargurado, mesmo azedo, mesmo ali precisando de um tratamento do Espírito Santo na alma dele, o pé continua sendo pé e importante para o corpo. Sem o pé, o corpo não vai a lugar nenhum. Pode ter alguns auxílios, tá? Não precisa também atrapalhar o negócio, né? Não complica, pelo amor de Deus. Se faltar o dedão no pé, perde o equilíbrio. A pessoa não tem equilíbrio. Então, veja que cada um de nós, estamos no corpo. Aí continua o texto, vamos ler de novo. Vai, 16. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo. Olha que orelha mais amargurada, irmão. E tem crente assim. Não, porque eu não canto, eu não me sinto digno de nada, eu não sou. Eu vou lá, mas eu não tenho alegria. Não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda. Porque eu não prego, eu não sou. Queria fazer alguma coisa. Aí não faz aquilo que Deus mandou ela fazer e fica amargurada com aquilo que Deus deu para o outro.
E aí não vive, aí vira um inferno mesmo, vira uma coisa horrorosa. Porque não sou o olho, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Então ela queria ser o olho. Mas sem a orelha não ouve, aí fica ruim, né? Então, Paulo vai descrever ali, cada membro é importante. Cada membro junto, ajustado, na posição correta, forma um corpo. Isso é extremamente importante para a gente. Então, cada um de nós tem uma função. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Imagina um olho andando, rolando. Cara, parece brincadeira o que Paulo está dizendo. Mas ele traz uma coisa para a gente parar e pensar, que cada um está inserido no corpo de Cristo. E cada um tem a sua importância, a sua relevância. Cada um, irmão, tem um significado no corpo de Cristo. Eu não posso menosprezar o lugar, a posição que Deus me colocou como membro. Nem você pode, você é importantíssimo. Ele olhou para você e escolheu você para alguma função no corpo dele. De tudo isso aí, o mais importante é eu me alegrar e saber, cara, não importa se eu sou a unha do dedão, o que importa é que eu estou no corpo. E não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo, é a igreja. Ele me colocou lá, ele me escolheu para estar lá. Então essa é a importância do texto, não a posição que eu estou, ou o título que eu tenho, o rótulo que eu tenho, ou sei lá, o nome que eu tenha de membro. O que importa é que eu sou membro do corpo de Cristo. E eu preciso me alegrar com isso. Eu preciso saber a minha função e desempenhar bem ela. Então Deus me dará a vitória. Mas eu preciso estar feliz com Deus. Preciso estar resolvido com Jesus. Senão a minha vida na igreja vai ser um problema e eu vou criar problema para a igreja. Isso é maldição. 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, ainda que um líder espiritual, um pastor de uma igreja, ainda que ele olhe para você, olhe para mim, ainda que por algum momento eu seja colocado num lugar do corpo. Eu conheço pessoas que acharam assim, eu até andei com elas, sou amigo delas até hoje, mas eu lembro de histórias assim, do tipo, o pastor me chamou na sala para conversar e queria me colocar como diácono. Eu falei, e aí, você aceitou? Tal? Pô, legal. Não, diácono não. Eu falei que não quero ser diácono, eu quero ser outra coisa, o negócio é pregação, eu quero ser outra coisa. Tipo assim, você via a pessoa contando para você, você via no rosto dela a frustração que ela sentiu ao ser chamada pelo pastor para ser colocada como diácono. Tipo assim, ela transmitiu a mensagem assim, não, eu queria ser outra coisa. Eu não aceito ser diácono. Para mim não servia, porque a pessoa no coração dela ela tinha uma outra intenção. E aí, ela esquece que tudo é um processo. Que ainda que eu fique num lugar por um tempo, talvez, se não for ali que Deus me colocou, mas vai ser uma escola, eu vou aprender, eu vou passar por aquilo ali e vou aprender, até que Deus, então, tome os caminhos dele, vai mostrando para os líderes aonde eu vou ser realmente funcional conforme Deus quer, porque Deus se coloca. Não é que Deus pega a gente lá, salva a gente batiza, e Ele já coloca a gente no lugar. Às vezes acontece, mas é difícil, a gente passa por processos. Então, quando eu me converti, eu já falei isso, vou falar de novo. Eu fiz muita coisa na igreja, muita coisa. Eu queria fazer, eu queria estar lá, eu queria me envolver. Eu dei aula para criança, fiz teatro, eu fiz um monte de coisa. Eu fui chamado para isso, para aquilo, faz isso, faz aquilo, tal. Eu ia fazendo um monte de coisa na igreja. Então, assim, até que Deus vai... Não é erro do líder, nada, é só etapas que a gente vai passando. Não tem nada de errado nisso. Mas é que a gente já quer, né? Aceitei a Jesus, fui batizado nas águas, o pastor já me coloca como pastor, me coloca já como, já estou aí, prontinho, não está nada, irmão. Não está, tem que passar pelos processos. Não tem jeito. Mas fica tranquilo que Deus tem um lugar para você. Deus, Ele é o Deus da igreja.
E vai chegar lá no momento certo, vai estar lá. Fica tranquilo, não precisa ficar angustiado. Eu sei que é difícil falar isso, porque a gente fica angustiado, a alma da gente fica meio perturbada às vezes, a gente fica inquieto, a gente quer que aconteça logo, né? Mas não pode ser assim, tá? Tem que respeitar os processos. Então, vá fazendo, vá se alegrando aí com os convites que você tem, vai entrando, vá fazendo, deixa Deus te usar, faça com alegria para Deus, você vai ver que Deus vai te colocar no lugar certo, no tempo certo dele. Mas tudo tem um processo, amém? Não pode ficar frustrado, emburrado, né? Cruzar os braços, não vou fazer mais nada, porque não me entenderam ainda, não viram ainda o super, hiper, mega talento que eu sou, né? Eu mereço uma coisa muito melhor. Não pode ser, estão errado, não estão enxergando. Então, irmão, às vezes, e muitas vezes o líder já enxergou onde você vai chegar, onde eu vou chegar, mas aí a gente tem que ser provado, né? Eu me lembro que uma vez que um líder da igreja me pegou assim no pátio da igreja, e eu estava angustiado com algumas coisas, ele passou por mim assim, olhou no meu olho, encostou em mim e falou assim: tu está sendo provado. Eu olhei para a cara dele, me deu vontade de dar um soco no nariz dele naquela hora, irmão. Porque o líder era meio enrolado, era meio complicadão, entendeu? Eu falei, tá bom. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O importante é o corpo. O corpo, ele é importante. Quando ele está ajustado, cada um na sua posição, formado, né? Tudo funcionando, e aí ele é importante. A gente é importante como membro, mas quando a gente está reunido como igreja, quando a gente vira corpo mesmo, a gente toma uma proporção muito maior, completa, aí vem a plenitude. Então Deus pode se derramar no seu corpo, porque a mão vai fazer o que tem que fazer, o pé vai fazer o que tem que fazer, o olho vai fazer o seu papel, o ouvido, a boca, o nariz. Então aí, o corpo, imagina o corpo funcionando, teu corpo funcionando certinho. Então tem resultado. Então Paulo não escreve tudo isso à toa. E aí a gente volta lá para João, capítulo 4, verso 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora você é membro, e você é membro do corpo, e sabe da sua importância, reconheceu isso, aquietou o seu coração, a sua alma, e aí você consegue ser um adorador, onde quer que você vá. Você pode estar sozinho, você não é corpo naquela hora, você está como membro ali, mas você faz parte da família de Deus. Então você está lá, e você sabe que você é membro, mas independente de qualquer coisa, estar como membro ou como igreja, você é um adorador ali. Então adorador não é aquele que vem aqui e canta 40 minutos aqui no culto. Isso não faz de mim um adorador. Um adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, né? Que anda por aí com uma vida espiritual, vive a vida pelo Espírito e verdade. O que é a verdade na Bíblia? É a palavra. Jesus é a verdade. Então você anda como um adorador, em espírito. Você anda em espírito, o Espírito está aí conduzindo você, e você anda na verdade. Você adora na verdade. Ou seja, a palavra está com você. Imagina uma pessoa assim, andando por aí, vai ter vitória, irmão. Vai conseguir vencer. Vai conseguir entrar e sair e ser luz, ser sal, ser instrumento de Deus. Então, a adoração não é aqui 40 minutos em que eu canto algumas músicas, né? Eu também sou um adorador aqui na hora do louvor, da adoração. Mas eu sou muito mais adorador quando eu estou lá fora e dou testemunho, né? Em espírito e em verdade. Quando eu estou lá em espírito e em verdade. Eu estou lá em espírito, eu não estou lá na carne. Eu não vou na loja na carne, eu não vou no mercado na carne, eu não vou... Se bem que às vezes você no mercado dá vontade de entrar na carne, porque tem umas coisas que irritam muito.
Mas você tem que ficar ali firme e tal, e pensar sempre na Bíblia, no texto, e ficar firme, não tem jeito. Você pega um açougueiro que... Aí você pega um atendente, você pega numa loja, você pega em todo lugar. Por isso você tem que andar em espírito, pelo espírito, e em verdade, na palavra. Na hora que você quer falar alguma coisa, fazer você ficar quieto, né? Continua adorando. E lembra da palavra, Senhor. É em espírito e em verdade. Duas coisas que eu preciso, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender, que como membro a gente está lá vivendo isso. Amém? Ninguém quer falar nada? Verdade. Não está quieto assim, não fica legal. 1 Coríntios 6,19. O que é a igreja? A igreja é o templo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Então, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós. Então, essa é um entendimento que nós precisamos ter, de que nós somos templos, nós também somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Então, quando você entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação dele, que o Espírito Santo de Deus saiu lá da presença dele, e veio habitar em você, você virou um templo agora do Espírito Santo, você é a habitação dele. Isso é uma grande coisa para a gente entender. Isso é uma grande revelação que eu preciso ter na minha vida, e meu entendimento é bem fresco, ele não sai, ele não vai dar volta, ele não fica magoado e vai para o canto e se afasta de mim, não. Ele está aí permanentemente em mim, inclusive é ele que, quando eu erro, é ele que habita em mim, que ministra para que eu possa me arrepender. Então, ele está permanentemente em nós, ele não fica entrando e saindo. Isso era na antiga aliança. Na nova aliança, ele está aí em você, ele habita em você. Você é templo dele, ele habita em você. E você não pertence a você mesmo mais. Não sou, você não, o verso termina assim, e que não sois de vós mesmos, está falando de você agora. Falando de mim, eu não sou de mim mesmo. Porque o Espírito dele habita em mim, eu sou dele. Então ele quer me possuir. Me possuir no bom sentido. Não é uma possessão que eu perco a minha identidade, que eu perco a minha entendimento, que eu apago. Todo o templo cheio do Espírito Santo não apaga. Você não profetiza e esquece o que profetizou. Você não fala em línguas e esquece o que falou. Você não é usado por Deus e se esquece do que aconteceu. Isso é possessão demoníaca. A possessão do Espírito Santo não é assim. Você está ali, você sabe o que está acontecendo, você tem o controle de tudo ali ainda, mas ele também te controla. Controle no sentido de entendimento. Você sabe o que está acontecendo, sabe onde está indo, o que está falando, o que está fazendo. Você não é possuído como alguém possuído pelo diabo, que fala, que faz, e a pessoa volta e fala o que aconteceu. Não é nada disso. Então você é templo do Espírito Santo agora, ele habita em você. E você não é mais você mesmo, você pertence a ele agora. Então isso é o que eu preciso entender. Como alguém que faz parte da família, do corpo de Cristo, que é membro de Cristo, que se torna igreja. Então, Paulo vai dizer aí,
E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então você é templo do Espírito Santo. Onde ele se manifesta, onde ele opera, onde ele conduz, onde ele fala. Então, é importante você saber disso. Efésios capítulo 2. Esse é um texto que eu gosto muito, tenho gostado muito na Bíblia. Vamos ler a partir do verso 17. O contexto está falando de Jesus aí, né? E aí diz, quero que você leia na tua Bíblia, presta atenção nesse texto, que esse texto possa te ajudar aí nessa manhã. É um texto que eu tenho gostado muito dele na Bíblia, e vai te abençoar muito, aí tomara que te abençoe muito, em nome de Jesus. Diz assim, e vindo, ele evangelizou a paz. Está falando de Jesus. A vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Repare, ele está falando dos que estavam longe, começa, e dos que estavam perto. Está falando dos gentios, o contexto vai ser esse, dos gentios e do povo judeu, que estava ali perto de Jesus. E dos que estavam longe, que são os gentios, que são as nações, todo o resto que não é judeu. Os que estavam longe e os que estavam perto, os gentios e os judeus. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Então todo e qualquer pessoa, de qualquer nação, qualquer pessoa, tem acesso ao Pai por ele, por Jesus. 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Vê se tem uma outra tradução aí, por favor. Vê se acho que é Revista Corrigida, acho que vai. Eu quero uma que tenha a palavra peregrino ali, tá? Imigrantes. Tem uma ali que tem a palavra, em vez de imigrantes, fala peregrinos. Portanto, não, pode ser assim mesmo. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deixa aí. Tem uma tradução que vai falar ali, em vez de imigrantes, vai falar peregrinos. Portanto, não sois mais estrangeiros. Presta atenção. O Paulo está dizendo sobre uma progressão, sobre estágios. A primeira estágio ali é estrangeiros. Aí, essa daí tem, assim já não sois estrangeiros. Todos nós começamos como estrangeiros. Por quê? Porque estávamos longe, distantes. Então, nós éramos tidos como estrangeiros. Então, tinha o povo judeu, que tinha uma promessa, e o resto do mundo era estrangeiro. O resto das nações, estrangeiros. Estavam longe da promessa. A promessa não era para eles, era para o povo judeu. E aí, esse é o primeiro estágio, para nós, para hoje, para mim e para você que é a igreja. Nós éramos estrangeiros. Aí, como Abraão era lá de um povo, lá longe, e aí ele é chamado, quando ele foi chamado, ele estava no estágio de estrangeiro. Aí ele vira o quê? Um peregrino. Ele vai caminhar. E já não somos mais estrangeiros e peregrinos. Lembre-se que quem fundou a nação dos Estados Unidos foram os peregrinos. Quase 70 almas, se eu não me engano, que lá em 1600 saíram da Grã-Bretanha, da Inglaterra, daquela região, e vieram de navio para um novo mundo, para uma nova terra. E através deles, que
peregrinaram ali naquela região, nasceu a nação americana. Então, sim, peregrino é alguém que vai peregrinar, mas vai chegar num lugar e vai fundar alguma coisa, vai estabelecer alguma coisa. Então, esse é o nosso segundo estágio, o peregrino. Abraão andou na terra, ele saiu lá de estrangeiro, peregrinou na terra que que ia ser a herança dele no futuro, que seria a terra prometida. Então, ele peregrinou em toda a nação de Israel, sem saber que um dia seria a nação de Israel. Mas aquela terra que ele andava ali com os pés dele, onde Abraão colocou o pé, se tornou a nação de Israel no futuro. Porque ele peregrinou a terra da promessa. E aí, um outro estágio do texto diz que agora nós somos, então, éramos estrangeiros, viramos peregrinos, mas agora chegamos à condição de concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Aleluia. Não. Família de Deus. Concidadãos dos santos. Temos uma cidadania agora, espiritual. Fazemos parte de uma família. Eu, particularmente, assim, eu sou um cara que tem bons problemas, sim, sérios com a igreja. Eu amo a igreja. A minha família, aqui eu tenho acho que 2 primas ainda na cidade. Tem a minha mãe, meu pai, minha família, mas pouquíssima gente. Então, há muitos e muitos anos que a igreja é a minha família. Então, eu realmente tenho isso como um princípio da minha vida. E é a minha família, é onde eu fui acolhido, onde eu fui recebido. Toda a família tem aqueles irmãos que enchem a paciência, que dão trabalho, que pega no pé, que enche a paciência de verdade. Tem os irmãos que decepcionam a gente. A gente também decepcionou muitos irmãos no caminho. Não é só fizeram com a gente também fez muita coisa com os outros. Então, mas é isso, é uma casa que tem muitos irmãos, imagina. E assim, é trabalhoso. Eu tenho 3 irmãos de sangue, eu sei o quanto é trabalhoso às vezes. Quando eu era pequeno eu queria aproximar, mas eles eram muito maiores, então eu tentei até chegar perto para andar junto, mas não dava porque a idade não permitia, então eu tive que seguir os meus caminhos. Então assim, é uma grande família, da parte de Deus, que Deus nos deu. E é difícil às vezes, irmão. Às vezes dói bastante. A gente tem que passar por insultos, por perseguições, por maus tratos, às vezes um cascudo na cabeça a gente toma, às vezes uma pedrada. Já tomou pedrada do seu irmão? Eu já. Eu também já dei pedrada do meu irmão. Eu estava atrás de uma parede, eu tinha 6 anos, nunca esqueço, brincando de pedra com meu irmão, olha que brincadeira. E eu me escondi atrás de uma parede, ele jogou pedra e tal, e eu peguei uma pedra e, cara, eu consegui acertar, assim, eu só coloquei a cabeça e joguei, e furou a cabeça dele. E a pedra ficou gravada, assim, na cabeça do meu irmão. Teve que ir lá e tirar com a mão, assim, a pedra que deu uma afundadinha, assim, na cabeça dele. Talvez, por isso que ele é tão meio xarope, o irmão do meio. Talvez eu tenha causado isso nele. Então, assim, às vezes, é grande família de Deus, irmão, então a gente tem problema, às vezes. A gente precisa resolver, porque a gente vai morar no céu junto, então tem que resolver. Mas a nossa condição é essa, sois da família de Deus. Você tem uma família, aleluia, não está sozinho. É a coisa que nós falamos, pregamos muito aqui, é da aliança, estarmos aliançados, não andarmos sozinhos, não ficarmos para trás, não deixar que o diabo nos engane, nos coloque mentiras no coração, na cabeça, procurar outro irmão, procurar o pai, procurar e conversar, me ajuda porque eu estou com essa dificuldade. A dura coisa é quando alguém chega e nos surpreende com algumas coisas, que a gente, por que não falou antes, para a gente ajudar, para a gente poder, Então, olha para alguém do seu lado e fala assim, você é da família de Deus, nós somos família. Veja quanta coisa nós somos, irmãos. Veja quantos textos e quantas coisas nós somos. Nós somos membros, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos a família de Deus. Olha quanta coisa nós somos. Não vai falar nada?
Não é possível. Não é possível. Mas não cheguei onde eu quero chegar ainda. Eu vi pastor. O quê? Estrangeiros são aqueles que estão longe. A minha condição antes de Cristo me salvar era de estrangeiro, de inimigo da cruz, de distante de Deus. Não tinha parte com as coisas do reino dele, da casa dele, da família dele. Estava estrangeiro, era longe, desconhecido. Mas ele chama pessoas assim, que estão, como chamou Abraão. Abraão era idólatra, era um estrangeiro, não tinha. E Deus vai lá, numa terra. Claro, Israel não existia ainda, mas ele vai formar Israel. Ele chama quem para formar Israel? O povo judeu. Ele chama o Abraão, que é um estrangeiro, para dele formar a sua nação. Assim como nós éramos estrangeiros, nós éramos distantes de Deus, bem distantes de Deus. Não fazíamos parte das promessas, não tínhamos conhecimento de Deus, nada. Estávamos completamente longe dele. E ele nos chamou lá, aonde estávamos. E nos fez peregrinar um caminho até chegarmos a essa posição hoje de sermos concidadãos dos santos. Nós somos concidadãos, nós somos santos também. E somos agora famílias de Deus. Mas o texto continua, não é isso que eu quero falar ainda. Verso 20. Presta atenção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Deixa um pouquinho. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse é o fundamento da igreja hoje. O fundamento da igreja hoje é colocado por apóstolos e profetas. Então são dois ministérios importantíssimos na igreja hoje, porque eles colocam o fundamento. A autoridade de fundamento da igreja está sobre os apóstolos e sobre os profetas. Isso não mudou, não acabou, não terminou. Tá? Ele continua vigente, perfeitamente estabelecido pelo Senhor no mundo espiritual, e é assim que funciona. Então a autoridade do fundamento da igreja, quem coloca são apóstolos e profetas. O apóstolo é estabelecido na nova aliança e é trazido da antiga aliança o ministério profético. É o único ministério que vem de lá da antiga aliança e vem para a nova aliança. Os profetas, eles vêm. Os patriarcas ficaram para trás. Ainda que no Brasil tenham homens sendo ungidos patriarcas hoje, porque chegou no nível de apóstolo. Aí ele falou, mas não tem, mas tem que arrumar um outro título. E isso é verdade, é sério. Infelizmente é sério isso. É uma tristeza isso. Homens reconhecidos no Brasil e no mundo aí, que são agora, vamos ungir agora a patriarca. Por quê? Depois vai ser vice-querubim. Por quê? Porque achou que o título de apóstolo ficou pequeno. Mas é um título que Jesus estabeleceu para a sua igreja, para estabelecer o fundamento da igreja. Aí vai ungir, vai trazer o patriarcado que é da velha aliança, que Jesus não trouxe para a nova, quer trazer de volta. Aí não pode. Está errado? Está errado. Aí talvez alguém venha no YouTube, ai, que lindo, que unção. É nada, é coisa carnal. Tem unção na mentira? Não tem, irmão. O que não trouxe. Então, os juízes ficaram para trás, os patriarcas ficaram para trás, tudo isso faz parte, os reis, lá, tinha uma unção lá para ele. O que vem para o novo são os apóstolos que estão estabelecidos por Jesus, o apostolado, e ele traz para o novo o profeta. Por quê? Porque está escrito aqui que é assim. Não é que a gente quer, está escrito assim. E o fundamento da igreja é colocado por apóstolos e profetas. Eles podem fazer isso? Podem, porque a Bíblia está dizendo que pode. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então tem uma pedra principal, que em cima dela, o apóstolo e o profeta vai edificando a sua igreja, dando instruções. E nós vamos edificando a igreja. É simples assim. Não tem complicação. Ninguém quer falar nada? Verdade? Pode falar, cara.
Estou sentindo umas nuvenzinhas assim. Não tem nada. 21. Presta atenção no texto. No qual está falando da igreja, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para, só trocar essa tradução. No qual todo edifício. Então, ele está dando de novo uma outra construção de Paulo aí. Uma construção apostólica de novo. O primeiro estágio ali está falando sobre edifício. Quando ele fala edifício, está falando sobre um prédio que está sendo edificado, construído. Quando um prédio está sendo construído, quem está lá dentro? Não. Quando você está edificando, nós estamos edificando ali do lado ali já. Quem está lá dentro trabalhando, quem está lá, não, já dei a dica, aí não fica fácil. Enquanto está sendo edificado, só quem está lá são os trabalhadores, certo? Porque estão edificando, estão trabalhando ali. Então, é o primeiro, ele é um edifício. Está sendo trabalhado. Tá só os trabalhadores dentro. Aí passa o nível, cresce para templo. Então, tem um tempo que é sendo trabalhado, outro período que é sendo visitado, porque o templo, nós visitamos o templo, né? A gente vem aqui de domingo, de quarta, de domingo de manhã, então o templo ele é visitado. Mas agora vem um outro estágio, que esse é o mais importante, que é o mais legal, é o mais que a gente tem que chegar. 22. Vai, não perde o pique. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. Então tem um tempo de edifício, tem um tempo de templo, mas esse é o que Deus quer que nós sejamos, morada de Deus. Não é que Deus visita, não é que Deus trabalha e vai embora às 5 horas da tarde. Não, morada, onde Deus mora, habita, fica lá, em espírito. Isso é a igreja. Olha quanta coisa nós somos. E aí alguém fala assim, vamos para a igreja domingo à noite. Tá bom. Aí não sabe se é corpo, se é família, se é concidadão, não sabe os estágios, não sabe nada. Tudo aí para a gente entender e poder falar corretamente o que nós somos, quem nós somos, onde nós vamos, como nós vivemos, o que nós cremos. Tudo tem aí na palavra do Senhor. Amém? Cara, ninguém quer falar nada. Não é uma pergunta? Nada? Tá bom. Qual é o papel do homem e da mulher na congregação? O primeiro texto que tem aqui é o texto de 1 Coríntios, lá, capítulo 12, do verso 14 ao 27. A gente já leu ele, mas vamos ler de novo, porque é importante a gente lembrar disso aí. Eu vou ler meio rápido o texto. 1 Coríntios 12, 14 a 27 agora. 12, verso 12. Verso 14, tá certo? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Veja, uma coisa que nós, às vezes, podemos fazer. E quando acontece isso, está no verso 21, isso daqui, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
esse tipo de coisa acontece na igreja. Mas esse tipo de coisa acontece na igreja longe dos olhares da liderança. Porque isso não é uma visão de liderança. E não é uma visão desse ministério, por exemplo. Mas essas coisas acontecem, talvez no corredor, dentro de uma sala, sem ter um líder perto, um líder espiritual que conhece a palavra de verdade. E, infelizmente, às vezes entre os membros acontece isso. Um comentário como esse. Mas você, aqui você não cabe, talvez você caiba lá, em outro lugar. Tipo, vai lá fazer outra coisa. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, acontece algumas vezes dentro da igreja. Mas acontece, já repito, longe dos olhares de líderes espirituais que conhecem a palavra de verdade. Porque ninguém tem o direito de olhar para o outro e dizer assim, você não serve para esse ministério, você serve. Isso é função de uma paternidade, de uma autoridade espiritual, que não é a minha função. Não é, talvez, a nossa função como membros do corpo. Você pode, você não pode, você faz, não é nossa. Isso acontece, repito, longe dos olhares de líderes espirituais que conhecem a palavra. Isso não pode acontecer. 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então, toda divisão que há no corpo é causado por nós mesmos, membros do corpo. Então, o que Paulo está dizendo é assim, a gente tem que ter cuidado com os outros membros, a gente tem que ter zelo com eles, a gente tem que cuidar deles, saber que eles têm um papel de honra, não que eu que mereço a honra, eu que tenho que ser, não, eu preciso entender que os membros que Deus colocou no corpo dele, na igreja, eles precisam ser cuidados, precisam ser orientados, precisam ser instruídos no papel deles. Talvez não sabe ainda direito. Já viu uma criança, um bebê, descobrindo a mão? Cara, é muito legal, é muito bonito você ver um bebê descobrindo a sua mão. Ele fica olhando para a mão, ele olha para os dedos. Já vi isso 2 vezes acontecendo assim, de perto, assim, de ver a criança mexendo assim, olhando, o bebezinho olhando na mão dela. Porque ela descobriu a mão dela ali agora. Sempre teve ali a mão dela. Ela já fez muitas coisas com a mãozinha dela, mas ela descobre então a mão dela. E é maravilhoso isso. Ela olha, imagina, poxa, eu tenho uma mão, para que serve isso? Então entende que às vezes o cérebro não entendeu ainda por que a mão está ali, para que serve. Aí eu preciso ensinar, colocar a mão no lugar certo, direcionar. Paulo, ele é muito feliz do que ele escreve, muito ungido pelo Espírito Santo. Igual cuidado uns com os outros. 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Bom, às vezes você tem uma dor de cabeça. Às vezes você tem lá uma dor lá no seu pé. Às vezes tem uma dor na sua perna. Às vezes deslocou, deu uma dor no seu ombro. E aí talvez algum médico recomenda, se é uma dor muscular, uma enfermidade, você precisa desinflamar isso aí, vamos te dar uma injeção. Aonde? No bumbumzinho. Mas não é nem o bumbumzinho que está doendo, que está ali com a enfermidade, é lá. E aí, dor de cabeça. Cara, todo o seu corpo fica, sabe, sofre. Então, assim, às vezes a dor não é em você. Naquela hora não é em você a dor, mas é num membro do corpo que está sofrendo. E quando um membro do corpo sofre, todo o corpo paga, sofre junto. Todo o corpo está envolvido naquela dor.
Então a gente precisa entender esse texto de Paulo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Por quê? Porque todos os membros fazem parte de um corpo. Então a dor que está lá sei lá, você prendeu a unha no carro, lá, o dedo no carro. Todo o teu corpo vai sofrer com aquilo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, que todos os membros, eu preciso estar de olho, atento, para ver a dor do membro da igreja, para ser instrumento de Deus para ajudá-lo. E eu sei, é difícil, porque na correria, né? É a velha história da correria, do dia a dia, de cada um tem seus afazeres, a gente está distante às vezes, a gente às vezes não consegue, mas se eu entender que eu sou membro e eu estou passando por dor, eu estou padecendo, e eu sei realmente que eu faço parte de um corpo, de uma família de Deus, eu posso mandar uma mensagem para alguém, falar com alguém, entrar em contato com alguém e dizer, ó, eu estou padecendo, me ajuda aí. E infelizmente a gente prega isso aqui há tantos anos, ensina isso, mas às vezes a gente é surpreendido com coisas assim que fala, meu Deus, de onde veio isso? Né? E às vezes você vê, o pastor já estava falando aqui, falou, pô, uma pessoa que está aí, a gente se pôs à disposição, e de repente a mãe da pessoa faleceu, e a gente não tem notícia, a gente nem foi sabendo que estava doente, essas coisas que não fazem parte da aliança que nós temos. Então, como a gente está padecendo, a gente tem que entender. Talvez a tua alma quer ficar sozinha. Não, eu estou mal, quero ficar sozinho. Não, não é, irmão. Nessa hora que a alma está mal, que está padecendo, tem que se aproximar do corpo, porque o corpo vai te ajudar a recuperar. Imagina, se eu machuco minha mão pula fora do meu corpo, sai e não, eu vou ficar vou me curar sozinha num canto. Não vai. Vai morrer, vai apodrecer, inclusive. E é isso que acontece com os membros do corpo, às vezes. Querem passar pelo tempo difícil sozinhos. E aí, não cura. Vai piorar. Aí, de repente, você vê, não está nem mais perto, não está nem mais no corpo, está fora. Aí acha assim, vou me ligar a outro corpo. Aí vai. E não resolve nada. E eu também tenho que prestar atenção. Quando eu perceber alguma coisa, eu preciso ter uma vida espiritual. Quando eu perceber pelo Espírito que alguém está padecendo, eu preciso me aproximar e ser instrumento de Deus para abençoar aquela vida, para ajudar ela. Mas eu sei que a Bíblia fala sobre o caso do profeta, que a mulher foi lá, e o moço falou, o que ela tem? Eu falei, não sei, Deus não revelou o coração dela, não sei, ela precisa falar. Até que ela falou o que está acontecendo. Então, às vezes eu preciso falar o que está acontecendo. Estou padecendo por isso, está acontecendo isso. E aí, no corpo de Cristo, na família de Deus, eu vou ser ajudado, irmão. Eu não posso perder essa esperança. Eu não posso pensar, ninguém vai me ajudar na igreja. Vai, irmão, vai ter ajuda. Vai ter socorro, vai ter oração, vai ter intercessão, vai ter consolo, vai ter uma palavra, vai ter um abraço. É isso que eu preciso fazer. Isso que é a igreja que eu creio, que é assim que a Bíblia fala. 27. É isso, nós queremos aqui muito em aliança. Aliança é estar realmente aliançado, estar junto, caminhar junto. Ter aliança, nós pregamos isso, falamos isso, a gente tem sentado com pessoas agora para receber como membro e falar sobre aliança. A aliança, tem gente que está sofrendo, faz tempo que vem na igreja, e aí não tem aliança com a igreja, não sentou, não falou, olha, eu quero andar junto, aí vem, as coisas não se resolvem assim. Deus faz milagre? Faz, irmão, mas Ele tem princípios.
A gente quer estabelecer princípios da parte do Senhor, da palavra, não é inventar princípios humanos. É estabelecer princípios para a igreja, né, fundamentos que estão na palavra do Senhor. E um deles é a aliança. Então temos que ter aliança. Ter aliança é andar junto, andar perto, é conhecer as dores, é conhecer o jeito, conhecer tudo, é estar junto, é andar, é sentar na mesa, é comer junto, é participar disso. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, essa é a primeira visão, essas são as primeiras visões que a gente tem sobre esse assunto, né? O que é a igreja? A igreja é quando a gente está reunido, aqui reunido, nós não somos só a igreja. A gente lê alguns textos que nós somos muitas coisas. Nós somos a família de Deus, nós somos concidadãos dos santos, nós somos membros quando estamos separados por um tempo, cada um na sua labuta, no seu dia a dia, mas você é membro, mas você é um adorador que adora em espírito e em verdade, né? E quando nós nos reunimos aqui no templo, que nós visitamos o templo na quarta, no domingo, ou seja, o dia que você vier aqui, nós nos reunimos no templo. Então aqui nós somos igreja, estamos 2 ou 3 reunidos, somos a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Então tudo isso nós somos, e a gente precisa entender, ter entendimento e anunciar isso para as pessoas. Qual é o papel do homem e da mulher na congregação? É isso daí, se cada um ser membro e cada um entender aonde Deus colocou você. E talvez se você queria alguma coisa e talvez Deus te colocou em outro lugar, que você resolva isso com Deus e ande em paz com Deus, desfrute da comunhão do Senhor, sirva a Ele com alegria no coração onde Ele te colocou. Se está se achando muito errado naquele lugar, procura o teu pastor, conversa com ele, pastor, eu estou num lugar que eu estou sentindo que não é para eu estar ali, mas vá buscando ao Senhor e resolvendo, entender também se é só por um tempo, se é uma fase da sua caminhada com Cristo, se já é um lugar definitivo, você chegou que te frustrou, você pode resolver tudo isso, não é levantando e saindo e guardando rancores no coração, não vai resolver nada disso. Mas cada um tem uma função, e como Deus quis, Ele colocou, e Ele coloca, conforme Ele conhece, cada um de nós Ele vai colocando, vai estabelecendo no corpo de Cristo, e aí a gente se transforma na igreja, bem ajustada, bem alinhada, bem organizada, para andar e crescer na fé, para a gente ser abençoado e ser realmente instrumento de Deus na terra, para aquilo que a gente tem que ser. Amém? Ninguém quer falar nada? Meu Deus. Pouquíssimas palavras. Amém? A gente continua no próximo domingo, se o Senhor permitir. Pastor Veronese, aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, a gente vai encerrar. Fecha aí os teus olhos. Amém, te louvamos, Senhor, te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor está presente, porque é o teu Espírito que habita em nós, que nos sela, que nos marca. Nós somos do Senhor, não somos de nós mesmos. Nós te adoramos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de sermos igreja do Senhor, de sermos, Deus, membros da família de Deus, de um dia deixamos o estágio de estrangeiros, de distantes, de quem estava longe, e fomos trazidos para essa aliança poderosa com o Senhor. Oh, maravilhoso é o Senhor que trabalhou em nossa vida, que tem trabalhado em nossas vidas, que tem, ó Pai, trabalhado para nos levar na posição que o Senhor quer nos colocar. Ó Deus, nós te louvamos porque somos parte, ó Deus, de algo tão poderoso, tão tremendo que é a igreja do Senhor, fazer parte, Senhor, dessa maravilhosa graça que é estar, ó Deus, introduzido na igreja do Senhor, Deus, com
conhecendo a tua palavra e sabendo para que nós fomos estabelecidos como a tua igreja. Fica conosco, Senhor, nos ensina, nos dá, Pai, uma fome poderosa, insaciável da tua palavra, Senhor. Que possamos mergulhar na tua palavra e aprender mais do Senhor a cada dia. Guarda-nos como membros, guarda-nos como adoradores do Senhor, que possamos andar lá fora, dia a dia, onde quer que pisemos os pés, sejamos adoradores que te adoram em espírito e em verdade, aleluia, que vive uma vida no espírito e conhecem a tua palavra e te adoram conforme a tua palavra. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, o Senhor tem colocado dentro de nós o evangelho do Senhor, e isso tem nos abençoado de verdade. Pai, aleluia, te louvamos por essa manhã, por tua palavra, por tua igreja gloriosa, e é nelas que nós cremos. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoe os lares, abençoe esse dia poderosamente. Prepara, Senhor, cada membro do corpo, para que à noite nos reunamos aqui, sendo a igreja do Senhor, e sendo cheios do poder e da tua presença, em nome de Jesus, amém, e amém, amém. Deus te abençoe aí, você tem um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus.